tudo bem? Eu sou o professor Rui Lima, de matemática, aqui do canal Ajuda Enem. E vou falar agora para vocês em eventos independentes. Nosso quinto vídeo sobre probabilidades. Assunto importante para as provas escolares, para o Exame Nacional do Ensino Médio, para os vestibulares em geral, até em concurso público, isso é muito importante. Vê bem, quando é que dois eventos são ditos independentes? Quando a ocorrência de um não influencia na ocorrência do outro. Por exemplo, lancei uma moeda. Qual é a probabilidade do resultado da cara, sabendo que quando eu lancei um dado, deu um resultado par? O resultado par do dado não influencia o resultado da moeda. Então a moeda independe da ocorrência do dado. Quando isso ocorre, que os eventos são independentes, a probabilidade de ocorrer os dois ao mesmo tempo, lembra que a interseção nós podemos associar o conectivo lógico I, interseção associamos ao I, nós temos o seguinte nessa interseção: o produto das probabilidades. Toda vez que os eventos são independentes, a probabilidade de ocorrer A e ocorrer B é o produto das probabilidades. Rui, por que isso? Dá para mostrar? Dá sim, porque aprendemos lá em probabilidade condicional, que é o vídeo 4, pessoal. A probabilidade condicional, ela era dada por quem? Probabilidade de A condicionada a B são aqueles elementos de A que satisfazem a condição B, ou seja, A interseção B, dividido pela probabilidade de B. Mas, quando os eventos são independentes, a probabilidade de ocorrer A em relação a B não vai se alterar, porque A independe de B. Então, isso é a probabilidade de A. Então, se isso é a probabilidade de A, quando fazemos meio pelos extremos, nós vamos obter exatamente isso, que a probabilidade de A interseção B vai ser a probabilidade de A vezes a probabilidade de B. Aqui a gente prova tudo, está provado. Quando os eventos são independentes, a probabilidade de ocorrer os dois ao mesmo tempo é o produto das probabilidades. Não é verdade? Olha aqui o seguinte: lançando-se um dardo, aquela flechinha, né, aquele jogo que tem um alvo lá, normalmente circular, e quem acertar no meio vai ganhar mais pontos. Um garoto tem probabilidade de acertar o alvo em 80%, então de errar é 20%. Qual a probabilidade do alvo ser atingido em dois lançamentos do garoto? Olha, o alvo vai ser atingido quando o garoto acerta os dois. Quando acerta o primeiro e erra o segundo, o alvo também foi atingido. Ou então, quando erra o primeiro e acerta o segundo, o alvo foi atingido. Então, esse alvo só não vai ser atingido quando o garoto errar os dois. Em probabilidade, é muito comum isso, a gente olhar para o que a gente não quer. Eu quero que o alvo seja atingido. Então, como o total de probabilidade é 1, observe o seguinte, que a probabilidade do alvo ser atingido, vou chamar de A, é 1 menos a probabilidade dele não ser atingido. Não é verdade? Mas, por que você fez isso, Rui? Porque para o alvo ser atingido, eu tinha que calcular aí no mínimo 3 probabilidades. A probabilidade dele ser atingido pelos dois, a probabilidade dele ser atingido pelo primeiro e não pelo segundo, e a probabilidade dele não ser atingido pelo primeiro e ser atingido pelo segundo. Então é melhor a gente ver a probabilidade dele não ser atingido. Mas nota que os eventos são independentes. Não garante, se eu errar o primeiro, vou errar o segundo. Se eu acertar o primeiro, vou acertar o segundo. Então, a probabilidade desses eventos ocorrerem simultaneamente é o produto das probabilidades. Então, eu vou achar que a probabilidade dele ser atingido
é 1 menos a probabilidade dele não ser atingido dos dois. Cuidado, que a probabilidade de ocorrer um dardo acertar o alvo, a gente viu que é 80%. Eu posso dizer até que é 0,80, não é? Então, a probabilidade de não ocorrer isso, de errar isso, é 20%. É o chamado complementar, na verdade, é o evento complementar. Então, eu vou errar o primeiro, que é o que eu não quero, errar o primeiro, que é 20%, e errar o segundo. Se do total eu errar o primeiro e errar o segundo, retirar do total isso aí, eu fico com acertar. Então, quando multiplicamos aqui, vai dar 20% vezes 20%, isso dá 0,04, ou seja, 4%. Então, esse produto aqui, 1 menos 0,04, dá 0,96. Ou seja, a probabilidade desse alvo ser atingido é 96% nesses dois lançamentos. Vamos recapitular direitinho? O que é que a gente tinha? Nós tínhamos aí um alvo, que num único lançamento a probabilidade dele ser atingido é 80%. Então, de não ser, é 20%. Como eu quero, em 2 lançamentos, atingir o alvo, significa dizer que ele só não pode ser não atingido nos 2 lançamentos. Do total de probabilidade, que é 100%, eu vou retirar a probabilidade dos dois não serem atingidos, que é 20% de errar o primeiro e 20% de errar o segundo. Por que multipliquei? Porque os lançamentos são independentes. Então vai dar 4%. 100% menos 4%, isso vai dar 96% a probabilidade do alvo ser atingido. Agora nós vamos para um outro probleminha importante. Esse problema até aparece com o nome de distribuição binomial, porque cada evento ele tem só 2 possibilidades, cada experimento ele tem somente 2 possibilidades de ocorrência. Então, vamos ter aqui um casal que pretende ter 4 filhos. E ele quer saber a probabilidade dele ter exatamente 2 meninas. Olha que a questão não falou se a probabilidade de nascer menino ou nascer menina era diferente. Quando não fala, por convenção, a gente adota que é a mesma coisa. Então, eu vou dizer, a probabilidade de ser homem é igual à probabilidade de ser mulher. Então, essa probabilidade é um meio, na verdade, é os 50%. Se ele chegasse aqui e dissesse assim, a probabilidade de ser homem é o dobro de ser mulher, como é que faríamos? Homem é o dobro de mulher. Aí você faria 2 para 1. 2 terços ser homem, 1 terço ser mulher. Rui, dá mais um exemplo disso aí, para a gente ficar fera em probabilidade. Se a probabilidade de ser homem é o triplo de ser mulher, 3 homens para 1 mulher. Então, o que é que a gente vai ter? 3 quartos de ser homem e 1 quarto de ser mulher. Ou seja, 3 quartos, 75%. 1 quarto, 25%. Mas aqui a gente ficou com 1 para 1. Homem é o quê? Meio, 1 meio, 50%. E mulher é 1 meio, 50%. Nós queremos ter exatamente 2 meninas. Então eu vou pegar e fazer assim, ó. Uma mulher, outra mulher, um homem e outro homem. Mas qual é a probabilidade de ser homem? A probabilidade de ser homem é 1 meio. E a probabilidade de ser mulher também é 1 meio. Então, mulher, 1 meio. Homem também 1 meio. E homem também 1 meio. O que é que a gente vai ter? Vai multiplicar isso? Sim. Mas tem um detalhe. Esse é o caso que os 2 primeiros filhos são mulheres. E os 2 últimos são o quê? Homens. Mas para nascer 2 homens e 2 mulheres, não necessariamente poderiam ser os 2 primeiros filhos do sexo feminino
e os dois últimos no sexo masculino. Nós poderíamos fazer o quê? Permutar isso aí. Nós deveríamos fazer aqui, ó, não esquece, é a chamada permutação com repetição. É a permutação com elementos repetidos. Por quê? Os dois últimos poderiam ser mulheres e os dois primeiros homens. Ou então intercalar homem, mulher, mulher, homem. Poderia ser dessa forma. Como é que permutamos elementos repetidos? Se temos 4 elementos, nós vamos fazer 4 fatorial. A permutação 4 fatorial. Mas como temos elementos repetidos, nós vamos dividir pelo fatorial dos repetidos. Rui, eu não entendi muito isso não, essa questão dos elementos repetidos. Isso é análise combinatória. Olha, se você tivesse, por exemplo, anagramas da palavra arara, anagramas da palavra arara, como é que seria? Arara tem 5 letras, aí você faz 5 fatorial dividido por quanto? Não tem 3 letras A's, você divide por 3 fatorial e divide por 2 fatorial. Sempre que a gente quer simplificar uma expressão fatorial, a gente desenvolve o fatorial dos números maiores, que vai ser 5, 4, 3 fatorial, parou aí, ó. Porque esse 3 fatorial vai cancelar com isso aqui. E 2 fatorial é 2. Cancelamos 5 vezes 4, 20. Por 2, 10. Então, observa que quando a gente faz a permutação com repetição, a gente faz o n fatorial, mas divide pelo fatorial dos elementos repetidos. Então, aqui a gente tem 4 elementos, 4 fatorial. 2 de um tipo e 2 do outro tipo. Porque se permutarmos aqui, não vai alterar. Mulher com mulher e nem homem com homem. Mas homem com mulher, sim, vai permutar. Multiplicando aqui, vamos ter 16 avos. Não é verdade? E agora, 24, porque 4 fatorial é 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, vezes 1, 24. 2 vezes 2 dá 4. Então, isso vai dar 24 dividido por 64. Eu acho que dá para simplificar, né? Melhor. 24 por 4 dá 6. 24 por 4, nós vamos obter aqui 6. E 6 por 18, por 16, desculpa, dá para escrever 3 oitavos. Essa é a probabilidade. 3 oitavos. Então, observa, vamos recapitular esse probleminha. Eu tinha um casal que pretendia ter 4 filhos. Desses 4 filhos, ele quer saber a probabilidade de ter exatamente 2 meninas, então, necessariamente, 2 meninos. Eu peguei menina e menino, ele não falou a probabilidade, a gente admite que eles têm probabilidades iguais. Então, aqui era o caso que primeiro fosse menina, segundo menina, terceiro menino, quarto menino. Mas eu tenho que permutar, porque não necessariamente é nessa ordem. Então, eu fiz a permutação dos elementos com repetição. 4 fatorial dividido pelo fatorial dos repetidos, que simplificando deu 3 oitavos. Esse vídeo foi importante para aprendermos a probabilidade de eventos independentes, que a ocorrência de um não altera a ocorrência do outro, não vai alterar a sua probabilidade. E a probabilidade deles ocorrerem simultaneamente é o produto das suas probabilidades. Essa é uma aplicação importante, que é até chamada de distribuição binomial, onde cada experimento tem 2 possibilidades. E o sexo de um filho não altera o sexo do outro, portanto, são independentes. Por isso que usamos essa relação do produto.